Na hora da expiração, você faz uma leve pressão no abdômen dela, tá? Esse movimento, gente, não é de drenagem, tá? Ele é só um movimento para ajudar no relaxamento, tudo bem? Depois que eu fiz a respiração diafragmática, eu acho o umbigo dela, é o início do ducto torácico, então ali do umbigo eu vou começar a primeira posição do ducto torácico, vou fazer bombeamento punho-dedos 7 vezes na primeira posição, 7 vezes na segunda posição e 7 vezes na terceira posição. A terceira posição, ela é virada aqui, ó, pro lado esquerdo, tá? Por quê? Porque o ducto torácico começa na região do umbigo, sobe em direção ao pescoço e faz uma curva pro lado esquerdo. Por isso que são 3 posições e a terceira é virada pro lado esquerdo. Depois que eu fiz a abertura do ducto torácico, eu vou fazer a abertura do ducto direito e esquerdo. 2 dedos mais ou menos abaixo da clavícula, na linha do mamilo, eu vou fazer movimento de mergulho 7 vezes. Depois que eu fiz a abertura dos 3 ductos, torácico, direito e esquerdo, vou começar a fazer a abertura da região ganglionar axilar. Antes de chegar lá na axila, eu vou abrir a parte anterior do ombro, então eu vou dividir em 3 pontos essa região, e essa região se chama região de Raglan. 3 pontos, também vou fazer movimento de mergulho, ou pode ser substituído por movimento circular, 7 vezes em cima de cada ponto, tá? Escolhe, ou faz mergulho, 7 vezes em cada ponto, ou faz movimento circular, tanto faz. Depois que fez os 3 pontinhos, 7 vezes cada, movimento circular na região da axila, também 7 vezes. Depois que eu fiz a abertura da axila, vou fazer a abertura da região infra e supraclavicular. Então eu tenho que achar a clavícula. A parte inferior da clavícula se chama infraclavicular. A parte superior da clavícula, que é essa região aqui, ó, que a gente chama de saboneteira, é supraclavicular. Então, inferior de clavícula, eu também vou dividir em 3 pontos. 1, 2, 3. Em cada um dos 3 pontos, eu vou fazer mergulho com o polegar ou movimento circular, tanto faz. 7 vezes em cada ponto. Prof, começo de dentro para fora ou de fora para dentro? Não tem diferença. O que é importante você saber é que começa de baixo para cima. Então, começa do infra para o supra. Então, 3 pontos infra, 7 vezes, e 3 pontos supra, 7 vezes também. Pode ser mergulho ou movimento circular, tudo bem? Depois que eu fiz a região clavicular, eu vou fazer o pescoço. Pescoço eu vou dividir em proximal, medial, distal, essa é a parte anterior. Na parte da lateral, eu vou dividir em proximal e distal, e a parte posterior, uma posição só. Então, são 3 posições anteriores, 2 laterais e uma posterior. O que eu vou fazer? Bombeamento em cada uma dessas posições 7 vezes. O bombeamento, ele vai ser feito de cima para baixo, como se você estivesse empurrando o líquido em direção à clavícula. Então, é assim, ó. Começa pela proximal, 7 vezes. Depois faz a medial 7 vezes. E depois a distal 7 vezes. Na lateral, você vai fazer a mesma coisa. Você pode usar a mão na mesma posição, como pode virar a posição da mão. Mas lembrando que é sempre de cima para baixo. Vai usar primeiro fazendo a proximal 7 vezes. E na distal, que fica embaixo da orelha, 7 vezes. A parte posterior, você vai colocar a mão, que é uma posição só, e vai fazer também o mesmo movimento 7 vezes. Na região lateral do pescoço, nós temos a região ganglionar amigdaliana, que são os gânglios na região das amígdalas. Eu vou fazer movimento circular 7 vezes, é um ponto só, bem na lateral do pescoço, dos 2 lados. Fiz o estímulo do pescoço, agora vou vir para a mandíbula. Temos também, assim como na clavícula, eu tenho infra e supramandibular. São 3 pontos inframandibulares e 3 pontos supramandibulares. Cada um dos 3 pontos eu vou fazer movimento circular 7 vezes. Começo pelo infra, os 3 pontos 7 vezes, e depois vou para o supra, 3 pontos 7 vezes, movimento circular. Tudo bem? Depois que eu fiz a abertura da mandíbula, eu vou começar a fazer a drenagem da parte central da face. Quem são os 3 pontos da parte medial? Região de queixo, superior de lábio, nariz e região dos olhos.
Então, primeiro eu vou fazer de cima para baixo. Então, eu começo pelo queixo, depois venho pro nariz, depois pelo olho. Então, queixo primeiro. Divido em 3 posições, faço deslizamento 3 vezes, cada uma das linhas. Toda vez que eu chego aqui embaixo, eu bombeio. Parte superior labial, mesma coisa. É um deslizamento pausado, né? Toda vez que eu chego aqui embaixo, bombeio. Vou repetir esse movimento 3 vezes cada uma das linhas. Depois que eu terminei essa parte, eu vou fazer a abertura da região ganglionar nasogeniana. Bombeamento com a ponta dos dedos, 2 posições, 7 vezes. Também podemos chamar essa região, esse movimento de pequena viagem. Por quê? Eu drenei a primeira parte e estou levando o líquido lá para baixo. Fiz a pequena viagem, são 2 pontos 7 vezes. Vou fazer o nariz. Vou dividir o nariz em 3 pontos na base, 2 pontos na parte medial e 1 ponto na parte superior. Movimento circular, cada um dos pontos 7 vezes. Fiz o nariz, agora eu vou levar o líquido lá para baixo, assim como eu fiz a hora que eu fiz o queixo. Só que agora eu começo o bombeamento desde aqui de cima, por isso eu chamo de grande viagem agora. Então, bombeamento com a ponta dos dedos, começando lá da região lacrimal, vai dar 3 posições, 7 vezes cada posição, fazendo bombeamento com essa ponta dos dedos. Chego aqui embaixo e bombeio. Quem vem agora? Os olhos. Região inferior de pálpebra, vou fazer bombeamento com a ponta dos dedos 7 vezes, sempre em direção ao meio, tá? Porque você vai drenar para o meio e daí do meio você vai descer. Então, drenagem inferior 7 vezes e a parte superior também 7 vezes. Depois, deslizamento. Quando é deslizamento, quantas vezes eu faço? 3. Então, 3 vezes embaixo, 3 vezes em cima. Bombeio. Pinçamento da sobrancelha, 3 vezes, chego aqui e bombeio. Trouxe todo o líquido para o meio, o que eu tenho que fazer? Descer. Grande viagem de novo. 3 posições, 7 vezes. Bombeio. Terminei a primeira parte. Antes de eu começar a segunda parte, que é a bochecha e a testa, eu tenho que descongestionar tudo, porque eu trouxe todos os líquidos aqui para a região da mandíbula. Para onde que eu tenho que desembocar? Ducto direito e esquerdo. Então, até chegar no ducto direito e esquerdo, eu tenho que descongestionar tudo até chegar lá. Agora, voltando. Então, quem que eu faço descongestionamento primeiro? Superior de mandíbula, 3 posições, 7 vezes. Depois, inferior de mandíbula, 3 pontos, 7 vezes. Pescoço, agora começando da parte de cima, né, que é a distal, medial e proximal. Depois, lateral, também próximo da orelha e depois mais próximo do pescoço. Parte posterior. Gânglio amigdaliano. 3 pontos acima da clavícula, que é o supraclavicular, 7 vezes cada. Infraclavicular, 3 pontos, 7 vezes cada. E ducto direito e esquerdo. Tudo bem? Agora eu vou fazer a abertura da região ganglionar da orelha. Movimento circular, 7 vezes. Divido a bochecha em quadrantes. Cada quadrante eu vou fazer um bombeamento de 7 vezes até, né, chegar na orelha, aqui ó, direção para a orelha. Então, 7 vezes o primeiro ponto, 7 vezes o segundo ponto, 7 vezes o terceiro e 7 vezes o quarto. Então, são 4 quadradinhos. Eu vou fazer bombeamento em direção à orelha 7 vezes cada. Tudo bem? Depois que eu terminei os 4 pontos, eu vou fazer o carreamento. Como que se faz? Vou levando até a orelha, ó. Bombeio quando eu chego na orelha. 3 vezes. Aqui, ó. Esse é o arremate que a gente chama. Bombeio. Testa agora. Testa eu também vou dividir em 3 posições. Proximal, medial, distal. Começo pela proximal. Bombeamento 7 vezes. Medial 7 vezes. E distal 7 vezes. Cheguei bem no topo da cabeça, o que eu tenho que fazer? O arremate. O arremate é levando, ó. Bombeio 3 vezes. Prof, terminou? Não, tem que descongestionar tudo de novo, pela terceira vez agora. Bombeio a região da orelha. Faço de novo abertura de supra e inframandibular. Faço o pescoço anterior, 3 posições. Lateral, 2 posições. E a parte posterior, 1 posição. Movimento circular na região ganglionar amigdaliana. Supra
clavicular 3 posições 7 vezes, infraclavicular 3,7 vezes e ducto direito e esquerdo 7 vezes. Acabou. 10 minutos?